Lucas, capítulo 6, versículos de 1, leremos até o versículo 11, tá ok? Que Deus possa nos dar um momento de calma e um momento propício para estudar a sua palavra, certo? Dando continuidade então aos nossos estudos em Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo segundo nos relata Lucas. Assim diz a palavra do Senhor: aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da preposição, e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Nós cremos que essa é a palavra de Deus divinamente entregue a nós pelos seus profetas e pelos seus apóstolos, e assim a gente deve receber essa palavra, certo? Vamos orar para que a gente possa começar? Curva a sua cabeça. Deus Santo, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós nos achegamos à Tua santa presença com toda a humildade, mansidão e dependência, Senhor, pedindo para que o Senhor, para que a luz da Tua face resplandecesse sobre as nossas vidas, nos trazendo graça, discernimento, entendimento, maturidade espiritual, Senhor, para entendermos a Tua palavra, não de forma humana, mas da forma que ela é, na sua própria natureza, de forma espiritual. Nós te pedimos que o Senhor use esse momento para moldar as nossas vidas, para edificar a Tua igreja, apesar de mim, apesar das nossas dificuldades. Leva-nos, ó Deus, onde todas as coisas são resolvidas, que é aos pés da cruz de Cristo, Senhor. Assim nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vocês já perceberam? Na verdade, assim, essa é mais uma das passagens que fariseus, eles se opõem contra Jesus, contra o seu ensino. E é interessante a gente entender, será que os fariseus, como um partido judaico da época, será que eles se opõem a Jesus como pessoa? Ou eles se opõem a Jesus por causa da sua compreensão da lei? Outro ponto: quem são esses fariseus? Porque geralmente a gente pega para ler na nossa leitura anual, do começo ao fim da Bíblia, que todo mundo faz, a gente pega para ler Gênesis até Malaquias, e a gente está lidando com o quê? Profetas, sacerdotes, reis, sumo sacerdote, leis, sacrifícios. Aí você vira aquela página que geralmente está em branco, começa Mateus, e aí você começa a ver saduceus, fariseus, zelotes, essênios não estão aqui, mas estão no contexto. Quem são esses caras, né? Aonde eles aparecem, de onde eles brotam e o que eles pensam? Então, assim, para a gente entender
essa oposição dos fariseus, nesse caso em específico, a Jesus, o que eu vou fazer com vocês? Hoje eu vou apresentar quem são os fariseus. 2 pontos: quem são os fariseus, quando, em que meio cultural eles aparecem, e segundo, o que eles pensam a respeito de teologia e a respeito da lei. Em cima disso a gente vai voltar depois para o texto, certo? Para a gente entender de forma mais profunda o que está acontecendo aqui. Primeira pergunta, e aí se alguém souber, pode levantar a mão que eu gostaria de ouvir alguém, tá? Ano 586 a.C. Essa é uma data histórica para o povo de Israel. O que aconteceu nessa data? Alguém sabe? Desculpa? Boa. Nosso irmão aqui disse o seguinte: a destruição do templo. Na verdade, não só a destruição do templo, a gente chama da queda de Jerusalém, né? O que está acontecendo ali? 605 a.C., Nabucodonosor II desce da Babilônia até Israel, até Judá, e torna Judá um estado subserviente à Babilônia. É nesse período que Daniel, por exemplo, possivelmente é levado para o exílio, tá? Judá, os reis de Judá começam a se levantar contra essa dominação babilônica, e aí em 586 a.C., Nabucodonosor desce, cerca a cidade de Jerusalém durante 1 ano. Durante 1 ano nada entra, nada sai na cidade. Então alimentação não entra, água não entra, exceto as fontes que existem lá dentro, e nenhuma pessoa pode sair da cidade. De outra forma, se saísse, morreria. Depois de 1 ano, ele consegue entrar na cidade, destrói a cidade, incendeia a cidade, mata uma série de pessoas na cidade, destrói o templo, rouba, os utensílios do templo, leva para a Babilônia. E quem não morre no cerco e quem não morre na destruição de Jerusalém, poucas pessoas ficam em Jerusalém, os mais pobres e os mais simples da terra, e grande parte do povo é levado para o exílio babilônico, certo? Por que isso é importante? Porque esse é um ponto de virada na história de Israel, na história de Judá, do povo. Quando eles estão na Babilônia, o que acontece? Eles se deparam com a seguinte situação: tudo aquilo que atribui a identidade judaica deles, eles já não tinham mais. Então, por exemplo, eles não tinham mais a terra, eles não tinham mais o templo, eles não tinham mais as festas, os sacrifícios, eles não tinham mais nada disso, certo? O que sobrou para esse povo? As Escrituras. Então, esse povo que está no exílio, o que eles começam a fazer? Eles começam a se debruçar sobre as Escrituras e começam a se dedicar aos estudos das Escrituras. E aí, ali, começam a aparecer alguns desses personagens que nós vemos no Novo Testamento. Por exemplo, os escribas, que eram os caras que desde sempre escreviam a lei, faziam a cópia das Escrituras. Os mestres da lei, que eram os caras que estudavam a lei, que estudavam as Escrituras e ensinavam para o povo. E apareceu um local de ensino e de estudo da lei, são as sinagogas, aparecem nesse período, certo? Só que aí o que acontece? Esse povo começa a se debruçar sobre a lei e eles descobrem uma coisa chocante. Da lei ou do Pentateuco até os profetas, Deus sempre os alertou: cumpram a lei, de outra forma eu os tirarei da terra. Então o que eles estão vendo ali? Eles estão vendo ali cumpridas as promessas de Deus, na verdade as ameaças e as maldições de Deus cumpridas naquele momento na geração deles. Eu vou dar um exemplo para vocês. Deuteronômio foi escrito quase 1000 anos antes do que estava acontecendo aqui, certo? Se vocês quiserem abrir ou não, ok, tá? Mas eu vou dar uma lida aqui em alguns trechos de Deuteronômio para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Deuteronômio 28, ele começa assim:
versículo 1 a 4. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Então aqui, a primeira metade do capítulo 28, Deus está mostrando para eles as bênçãos que eles colheriam se observassem os mandamentos. Depois, dos versículos 15 a 18, ele muda a chave. Ele diz o seguinte: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Só que aí, no versículo 41, ele diz o seguinte: gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Isso aqui, Deus está colocando diante deles uma promessa de maldição se eles não cumprissem a lei. E a gente vai ver Isaías, a gente vai ver Jeremias, a gente vai ver uma série de outros profetas falando da mesma forma. Que na verdade a gente precisa entender qual que é o papel do profeta, né? O papel do profeta não é dizer o futuro, mas é chamar o povo ao arrependimento, certo? Joia. Então esse povo, eles começam a se dar conta de que eles foram levados para o exílio por causa da sua desobediência à lei. Então agora, a partir desse momento, eles começam a se dedicar a cumprir a lei. Só que aí entra o coração humano. Esses caras, essa geração e as gerações subsequentes, eles começam a colocar balizas para proteger o povo de não pecar. Então, por exemplo, se a lei diz que você deve jejuar uma vez por ano, que foi o que o Dimas falou a semana passada. Se a lei diz que você deve jejuar um dia no ano, que é o Yom Kippur, por que não jejuar uma vez por mês? Para garantir. Por que não jejuar uma vez por semana? Por que não jejuar 2 vezes por semana? Então esse povo, ele começa a se dedicar, ele começa a criar leis adicionais para poder se proteger de não cumprir a lei, certo? Joia. Aqui, essas tentativas, elas vão dar, para vocês terem uma ideia como esse negócio é importante, essas leis, elas vão dar origem no futuro aos escritos judaicos, que é, por exemplo, a Mishnah, o Talmud, que são os comentários que eles consideram lei. Geralmente a gente vê assim um judeu citando, um judeu atual, citando assim: as escrituras dizem que quem salva uma alma ou salva uma vida, salva o mundo. Principalmente agora nos ataques do ano passado, muita gente citou isso. Aí você vai ver nas escrituras, não tem isso na Bíblia. Da onde eles tiraram isso? Eles tiraram dos seus escritos. Por que isso é importante entender? Porque em algum momento desse período pós-exílico, o que eles fazem? Eles começam a tentar deificar ou divinizar essa revelação, essa lei adicional deles. O que eles fazem? Eles dizem que quando Deus for entregar a lei para Moisés no Monte Sinai, Deus entrega uma lei bipartida, uma lei em 2 partes. Uma eles chamam de Torá escrita ou lei escrita, que é o nosso Pentateuco, certo? Só que eles vão dizer que Deus também entrega para Moisés uma lei oral, eles chamam de Torá oral, que é a ferramenta pela qual eles interpretam a lei escrita.
Por isso que eles dizem que nós interpretamos as Escrituras de forma errada, porque nós não usamos a Torá oral, a Torá escrita, a Torá oral, a lei oral. Eles dizem que essa lei, ela foi passada de geração em geração, desde Moisés até os anciãos da terra, tá? Então isso para eles, para nós não, para eles é lei tanto quanto o Pentateuco, tanto quanto o Antigo Testamento, tá? Eu vou dar um exemplo disso para vocês. Não precisa abrir o texto, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção na discussão aqui. Mateus 15, de 1 a 9, eu vou deixar Jesus demonstrar isso para vocês, tá? Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, qual que é a discussão aqui? Os fariseus questionam Jesus por causa dos discípulos que comem sem lavar as mãos. Aonde está isso como ordenança? Não está na lei, mas está na Torá oral. Então é a lei e a tradição dos homens. O que Jesus diz é: vocês transgridem a lei de Deus apoiados na sua tradição. Então ele faz uma separação entre essa Torá oral e essa Torá escrita. Agora a gente precisa entender o seguinte, que a lei para os fariseus não é o nosso Antigo Testamento, não é o Pentateuco. A lei para o fariseu é a soma do Pentateuco, mais esses comentários que são gerados durante o tempo, essa Torá oral. Tudo bem? Então sim, quando a gente for interpretar uma discussão entre Jesus e os fariseus, ele não está tratando da lei, eles não estão discutindo a lei, eles estão discutindo essa lei mais ampla, certo? Então, qual que é o ponto? A discussão entre Jesus e os fariseus, ela não é pessoal, mas ela é teológica. É a interpretação que um dá e que o outro dá da lei, certo? Joia. Claro para todo mundo isso? Não sei se todo mundo já tinha ouvido isso, ou já tinha se dado conta disso, mas isso faz total diferença para você entender essas disputas, certo? Agora, quem são os fariseus? Depois desse período pré-exílico, surgem partidos, surgem grupos de homens que tentam viver de forma mais estrita a lei. Hassidins são um desses grupos. Então, entre os essênios mais para frente, então esses grupos, eles querem viver de forma mais adequada em termos de observância à lei, certo? Dentre esses aparece um povo, um grupo que eles se identificam como os separados, que são os prushim. Aí o professor de hebraico me perdoa se a pronúncia está certa? Então tá bom. Os prushim, que justamente são os separados. Prushim, quando nós traduzimos isso para o grego no Novo Testamento, eles se tornam os fariseus. Então quem são os fariseus? É um grupo, um partido judaico, é a forma correta que nós chamamos, é um partido judaico, que eles se identificam como os separados. Para quê? Para viver de forma estrita
a lei em meio à sociedade, mas eles não querem só eles viverem a lei, eles querem que a sociedade viva a lei. E ali surge uma série de escolas rabínicas. Por exemplo, Paulo é um fariseu e ele estuda aos pés de um dos grandes mestres, que é Gamaliel, que os escritos dele são estudados até os dias de hoje, para vocês terem uma ideia, no judaísmo. Uma outra coisa, o judaísmo atual, o judaísmo de hoje, ele é descendente desse judaísmo. Existiam duas correntes que eram muito fortes na época de Jesus, os saduceus e os fariseus, que tinham interpretações diferentes. Como o templo é destruído, os saduceus perdem relevância e os fariseus tomam essa relevância, porque eles estão debruçados sobre a lei. Então, o judaísmo rabínico atual, ele é descendente do judaísmo farisaico. Então, hoje, o que a gente tem são filhos desse judaísmo, certo? Joia. Então, posto isso, a gente sabe o que os fariseus pensam e quem são os fariseus. Agora a gente pode ir para o texto, certo? Versículos, o texto que a gente estudou hoje, versículos 1 e 2. Aconteceu que num sábado ou num shabat, passando Jesus pelas searas, e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito no shabat, ou nos sábados, ou aos sábados? Certo? Aonde na lei diz que eles não poderiam fazer essas coisas no sábado? Isso não está na lei, isso está nos escritos judaicos. Então aqui, qual que é a hermenêutica, qual que é a forma de interpretação dos fariseus? Baseado em tudo isso que eu disse para vocês, a lei para o fariseu, ela se torna uma ferramenta de justificação. Então o fariseu, o que ele entende? Que ele é justificado, que ele é salvo, que ele faz parte do povo salvo de Deus. De que forma? Pelo cumprimento da lei. Então a lei para o fariseu é um fim em si mesmo. Por isso você entende, é daí que você entende toda a importância das discussões de Paulo, fariseu, com os judeus da igreja, que entendem que a justificação, assim como os fariseus, é pela obra. Que obra? Ou são pelas obras? Quais obras? Pelas obras da observância da lei. Então aqui, qual que é a hermenêutica desses casos? Qual que é a interpretação? A lei é um fim em si mesmo. E veja, isso é muito complicado, porque se o homem, ele observa integralmente a lei, ele é justificado pelas suas próprias obras. No final das contas, ele torna Deus um devedor dele. Então, se ele é justo por causa das suas obras, a observância da lei, Deus fica em dívida com ele. E essa é uma situação complicada, e que em nenhum lugar da Bíblia a gente vai entender algo nesse sentido. Tem uma passagem que eu gosto bastante, que ilustra bem o pensamento do fariseu. Eu não vou explicar ela aqui, porque a gente vai ver ela mais para frente, mas eu vou ler ela e vou dar só uns pitacos aí. Lucas 18, 9 a 14, o fariseu e o publicano. Propôs também, é Jesus falando, certo? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo: desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros pecadores, como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que deste
que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vocês perceberam que na mente do fariseu, a justificação, e aqui um parênteses, justificação, o conceito de justificação é claro para todo mundo. Justificação é o ato de declarar alguém justo. Nesse caso específico, Deus como juiz declarar alguém justo. Então aqui, o fariseu, ele tinha a compreensão de que Deus o declarava justo por causa das suas obras de justiça, mas Jesus deixa claro que a justificação, ela não está nas obras de justiça, mas está no arrependimento verdadeiro e na graça de Deus. Então o pensamento do fariseu é dessa forma. E aí, só um exemplo para vocês, na Mishnah, Mishnah é um desses escritos que deram origem, esse pensamento deu origem, tá? Na Mishnah existe um capítulo que chama Mishnah Shabbat. O que é isso? São as leis ou as proibições do sábado. Alguns exemplos de proibições que estão na Mishnah para vocês. 39 trabalhos não podem ser realizados no Shabbat ou no sábado. Colher, debulhar, dar 2 nós, tecer 2 fios, cortar, escrever, acender fogo, desembaraçar a lã, assar, etc. Então assim, veja que os discípulos de Jesus, eles já tinham quebrado no mínimo umas duas ordenanças da Mishnah. Mostra que não está na lei. Isso aqui, o que eles estão confrontando Jesus, são leis de homens, certo? Agora, vamos dar uma olhada na interpretação de Jesus da lei, na hermenêutica de Jesus da lei. Tem um texto que eu vou usar como base aqui para a gente entender isso. Mateus 22, 36, 40. Desculpa que hoje tem bastante texto, mas eu quero justamente a gente deixar claro aí algumas coisas, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem, e aqui é o ponto, dependem toda a lei e os profetas. O que ele está dizendo aqui? Jesus coloca a base da hermenêutica dele, Jesus coloca os fundamentos da interpretação dele. Se você interpretar a lei e a tua interpretação não gera amor a Deus e amor ao próximo, você não entendeu a lei. Você está interpretando a lei de forma errada. Então, por exemplo, aqui, o que está acontecendo? O homem é o alvo, o bem do homem e o exercício da misericórdia é o alvo da lei. Se a tua interpretação da lei não gera isso, está errado. Então aqui, esses homens, qual que é o questionamento desses homens? Eles estão vendo os discípulos de Jesus com fome, e eles estão mais preocupados com o cumprimento dessas ordenanças de homens, do que o bem-estar do próximo. Eles são incapazes de exercer algo que é resultado pelo amor ao próximo, que é misericórdia. Então nós entendemos que a misericórdia é o resultado do amor ao próximo. Esses homens, eles estavam tão presos à sua religiosidade e às suas leis, que eles eram incapazes de se compadecer com as dificuldades do próximo. Por isso que eu disse no começo, na hermenêutica deles, a lei se torna um fim em si mesmo. Se é necessário que alguém morra para cumprir a lei, que ele morra. Esse é o sentido deles. Jesus, ele num dos textos paralelos desse texto que a gente está estudando hoje, Marcos, ele diz assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ele realinha a ordem das coisas. Vocês entendem que o sábado é central? Não, o homem é central, e Deus dá o sábado como uma dádiva para o homem. Então, se vocês vivem para cumprir o sábado, vivam para ter misericórdia do próximo, porque Deus colocou o homem acima do sábado, certo?
E aí ele coloca um questionamento para eles, que é justamente a continuação do texto. Lucas 6, versículos 3 a 4. Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, e ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. O que ele está falando aqui? Ele pega os fariseus com as escrituras. O que ele está dizendo aqui? Davi, quando fugia de Saul com os seus homens e foi em direção ao tabernáculo, foi buscar quem? O sumo sacerdote, servo de Deus e aquele que intermedia os sacrifícios do povo a Deus. Pede comida para o sumo sacerdote, ele diz assim: não tem comida. Se vocês pegarem o texto depois, vocês vão ver isso, não tem comida. O único alimento que eu tenho aqui que eu posso dar para vocês são os pães da presença, que são aqueles 12 pães que simbolizavam as 12 tribos de Israel e que ficavam dentro do tabernáculo, que só os levitas podiam comer. Então aqui, tanto o sumo sacerdote exerce misericórdia com Davi e com seus homens, quanto Davi, que era rei e profeta, também exerce misericórdia com seus homens e aceita os pães da presença, validando a ação do sumo sacerdote. O que mostra que a interpretação da lei na época de Davi era diferente dos fariseus. Eles tinham a lei, o fim da lei era o bem do homem, não a lei com um fim em si mesmo. A demonstração que o sumo sacerdote dá com Davi é uma demonstração de misericórdia. Então Jesus pega, e aqui ele confronta os fariseus e eles ficam sem resposta, né? E veja que no começo ele até questiona: vocês não leram? Vocês não têm deslido, né? Vocês que conhecem tanto a lei, vocês não prestam atenção na lei, vocês não interpretam, vocês não conseguem interpretar a lei de forma honesta. Então é nisso que eles pegam eles. E aqui no final, no último versículo dessa passagem, dessa perícope, no versículo 5, ele diz o seguinte: acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui é um ponto importante para nós. Nós vimos aqui duas interpretações distintas da lei: a dos fariseus e a de Jesus. A dos fariseus tinha pelo menos 600 anos, ela vinha de geração em geração, ela era fruto do pensamento de grandes pensadores judaicos. Os fariseus eram geralmente acadêmicos, homens estudiosos, eram a nata da religião judaica. A gente vê, por exemplo, Paulo, que era fariseu, que estudou aos pés de Gamaliel. Você imagina um homem nascido na Judeia ir até a Grécia e discutir filosofia com gregos? Assim, é um negócio naquela época. Então os caras não eram qualquer pessoas. Então assim, essa a primeira interpretação. A outra interpretação, ela era fruto de um carpinteiro, filho de um carpinteiro, de uma cidade pequena e sem importância de Israel, um homem que não tinha estudo algum formal, que era um rabino errante. Nós sabemos quem ele é, mas a visão deles na época era essa: qual a autoridade da tua interpretação? E aqui Jesus afirma de forma categórica quem ele é e como ele tem autoridade para interpretar as escrituras e a lei da forma que ele interpreta. Ele faz 3 afirmações. A primeira das afirmações está no texto paralelo, Mateus 12:6, não precisa abrir, mas se vocês quiserem anotar. Aqui está quem é maior que o templo. E no final, aqui é o texto que eu li: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eu vou separar aqui essas afirmações em 3 partes. Veja que nós entendemos que o ápice da interpretação da lei é Cristo.
Ele é aquele que tem autoridade para interpretar todas as coisas. Ele dá o fundamento e o sentido último das Escrituras. Eu vou dar um exemplo para vocês. No Êxodo, capítulo 20, Deus desce como uma nuvem e fala com o povo que está ao redor do Monte Sinai. Ele entrega as 10 leis, os 10 mandamentos, certo? Jesus, no capítulo 5 de Mateus, o que ele faz? 5-7, ele faz a mesma coisa. Ele sobe num monte, que é o Sermão da Montanha. Ele sobe num monte e diz assim: ouviste o que fora dito, não cometerás adultério. Quem que disse isso? Deus no Monte Sinai disse isso, não cometerás adultério. Ele fala assim: ouviste o que fora dito, eu porém vos digo. E ele aprofunda a compreensão da lei, ele amplia a compreensão da lei, a aplicação da lei, o que mostra que ele tem autoridade para fazer isso. Aqui ele está fazendo a mesma coisa. Quando ele diz, aqui está quem é maior que o templo. O que é o templo de Jerusalém? O que era o templo de Jerusalém? Qual que é a importância do templo de Jerusalém para eles? Porque Deus escolhe um único lugar na terra para habitar e ser cultuado, para que o povo oferecesse os seus sacrifícios só naquele lugar. O templo de Jerusalém, antes do tabernáculo. Mas por que o templo é importante? Por causa do templo? Não, porque quem habita no templo. A gente vê que quando Salomão está orando e consagrando o templo, desce fogo do céu, consome o holocausto, e as paredes, aquela nuvem entra no templo, e as paredes do templo começam a tremer, e os levitas saem fora. Mas o que está acontecendo ali? Deus está tomando posse do templo como a sua morada no meio dos homens. Então o que dá sentido ao templo? Aquele que habita no templo. Não é o templo um fim em si mesmo, mas aquele que habita no templo é que dá o sentido mais profundo ao templo. Quando Jesus diz, porque aqui está alguém que é maior que o templo, é aquele que dá o sentido ao templo. Ele é aquele que desceu na forma de nuvem e habitou ali. Então ele é aquele que dá sentido ao templo. Isso é uma afirmação da própria divindade de Jesus. Muitas vezes a gente ouve, mas Jesus nunca disse que era Deus. É que as pessoas acabam não entendendo essas afirmações de Jesus quanto à sua divindade. Então aqui ele diz que ele é maior que o templo, por isso ele é o próprio Deus que se fez homem, e ele tem, por ser Deus, a autoridade de interpretar a lei dele próprio. Primeiro ponto. Segundo ponto, vários títulos são usados para Jesus no Novo Testamento. O mais usado, logicamente, é Christos, o ungido, né? Mas ele, falando dele mesmo, a maior parte dos textos, são 84 textos, ou 84 passagens, ele chama a si mesmo de o Filho do Homem. Eu acho que já teve uma série de Daniel aqui, né? Alguns já devem ter ouvido essa explicação, acho, na própria série, né? Mas quando algumas pessoas vão dizer o seguinte, que Jesus quando chama a si mesmo de o Filho do Homem, ele está dando o sentido da humanidade dele. Sim, Filho do Homem demonstra essa humanidade, mas há um consenso de que a ideia por trás dele se chamar o Filho do Homem remete a um personagem do Antigo Testamento que aparece uma única vez, e que é importante você entender quem é esse personagem. Esse texto eu gostaria de abrir com vocês, Daniel capítulo 7, eu vou ler versículos de 13 a 14. Daniel está tendo aquelas séries de visões que são características ao livro de Daniel. Ele está vendo as bestas que simbolizam os reinos anteriores à chegada do reino de Deus e a destruição dessas bestas.
E aí no final ele é transportado, ele tem a visão da sala do trono celeste, certo? E ali, no final dessa visão, acontece esse texto aqui, ou essa explicação, que diz assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, entendemos que é o Deus Pai, certo? E fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A gente vê que esse Filho do Homem aqui é o personagem que recebe toda a autoridade, só que não qualquer autoridade de reino. Aqui a gente já vê uma característica divina comunicada a ele, porque o reino é eterno. Nenhum rei vai reinar eternamente, a não ser esse rei, o Filho do Homem. Quando Jesus usa para si mesmo o título de Filho do Homem, ele está levando as pessoas que o estão ouvindo, nós inclusos, ele está levando a gente para essa passagem aqui, mostrando quem ele era e qual a autoridade que ele havia recebido, certo? E a terceira parte, ele diz o seguinte: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Que sábado? Aquele sábado específico que eles estavam colhendo as espigas? Algum sábado específico, o mandamento do sábado? Não, ele não é Senhor desse sábado. A origem do sábado está lá na criação, Gênesis 2. Deus cria todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia, Deus santifica o sábado, porque Ele cumpriu toda a sua obra. Então, Jesus ele não se proclama Senhor daquele sábado específico, mas daquele sábado eterno, daquele sábado da criação. Ele mostra que quem santificou aquele sábado foi Ele. Assim como João 1 mostra que Ele estava na criação, aqui ele declara a mesma coisa, que Ele é aquele que santifica aquele sábado. Isso mostra, essas 3 partes demonstram quem Jesus é e qual a autoridade dele para interpretar a lei. E a gente viu aqui que a lei, ela tem por objetivo não um fim em si mesmo, mas a glória de Deus e o amor ao próximo. Se a tua interpretação da lei não resulta nisso, a nossa interpretação está errada. Agora, para finalizar, eu quero só chamar a atenção de vocês para um ponto específico. O Shabat, que é a origem do nosso sábado, o 7º dia, o sentido é dia de descanso, né? Os judeus, eles entendem que existe uma sequência de períodos de descanso. Por exemplo, o 7º dia da semana é o dia de descanso semanal. O 7º ano é o dia de descanso da terra. Os 49 é o dia do jubileu, onde as dívidas são perdoadas e a escravidão é perdoada. Só que eles esperam um outro sábado, que é um descanso eterno. E nós, cristãos, entendemos algo muito semelhante. Os judeus entendem que esse período do restabelecimento do reino e do descanso será trazido pelo Messias deles. Nós entendemos da mesma forma que há um período de descanso das nossas fadigas, das nossas dívidas, da morte e do pecado. O sentido do Shabat para nós, o sentido do sábado para nós, é aquele sentido que a gente vê em Hebreus 4, que há um descanso, que ele não é nenhum desses descansos anteriores, mas esses descansos anteriores, eles apontam para esse descanso, que nos é prometido e que nós recebemos em Cristo. Nós já recebemos esse descanso em Cristo, mas ele vai vir na sua plenitude no final dos tempos, na volta do Senhor. Então, a discussão sobre o Shabat, ela gira muito. Se a pessoa está discutindo, Paulo mesmo vai dizer isso, se você observa um dia, outro dia, isso não importa. O que importa é o que ele simboliza
lá na frente e o que nós já recebemos em Cristo. Esse é o sentido mais profundo e mais espiritual da discussão do descanso, do Shabat. Certo? Ótimo.